Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, com saúde e em paz. Nós vamos iniciar mais este estudo da doutrina espírita com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, que assim seja. Nós estamos estudando o livro A Gênese segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 3, que trata do bem, o bem e o mal é o título do capítulo, e nós estamos tratando da origem do bem e do mal. Lemos até o último episódio no item 7 e seguimos agora com a leitura do item número 8. Pode dizer-se que o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor, assim como o frio não é um fluido especial, também o mal não é atributo distinto. Um é o negativo do outro. Onde não existe o bem, forçosamente existe o mal. Não praticar o mal já é um princípio do bem. Deus somente quer o bem, só do homem procede o mal. Se, na criação, houvesse um ser preposto ao mal, ninguém o poderia evitar, mas tendo o homem a causa do mal em si mesmo, tendo simultaneamente o livre-arbítrio e por guia as leis divinas, evitá-lo-á sempre que o queira. Tomemos, para termo de comparação, um fato vulgar. Sabe um proprietário que nos confins de suas terras há um lugar perigoso, onde poderia perecer ou ferir-se quem por lá se aventurasse. Que faz, a fim de prevenir os acidentes? Manda colocar perto um aviso, tornando defeso ao transeunte ir mais longe, por motivo do perigo. Aí está a lei, que é sábia e previdente. Se, apesar de tudo, um imprudente desatende o aviso, vai além do ponto onde este se encontra e sai-se mal, de quem se pode ele queixar, senão de si mesmo? Outro tanto se dá com o mal. Evitá-lo-ia o homem se cumprisse as leis divinas. Por exemplo, Deus pôs limite à satisfação das necessidades. Desse limite, a saciedade adverte o homem. Se este o ultrapassa, falo voluntariamente. As doenças, as enfermidades, a morte que daí podem resultar, provém da sua imprevidência, não de Deus. A leitura torna bem claro o que significa a existência do mal quando ela compara, o frio com a ausência do calor. O frio não é uma manifestação ou um ente da natureza ou alguma coisa assim que age por si só. O frio, na verdade, ele ocorre quando o calor não consegue
penetrar, não consegue entrar naquele ambiente ou naquele habitat. Então, o frio é a ausência do calor, tanto que nós temos os períodos de frio, que é o caso do inverno e um pouco do outono, que são, na verdade, períodos em que os raios do sol atingem com menos intensidade a superfície do globo aonde nós estamos. Então, não é que não há calor, não é que não há raios do sol, não é que o sol deixou de brilhar. É que, na ausência do calor do sol, a sensação térmica que a gente tem é de frio. Quando ele faz esse comparativo, né, do bem e do mal com o frio e com o calor, ele é muito preciso, né? Porque o mal é a ausência do bem. Então, não é que exista o mal no sentido, como ele disse, um ser, né, preposto ou predisposto ou preparado para fazer o mal. Não é isso que acontece. O que acontece é que diante de uma oportunidade de fazer o bem, o homem tem no seu livre-arbítrio a possibilidade de não fazer o bem. E ao não fazer o bem, o resultado é o mal. Então o mal, a causa do mal está no próprio homem, e ele é enfático quando ele diz que o homem tem a causa do mal em si mesmo, ou seja, no uso que ele faz do próprio livre-arbítrio. E aí veja que o exemplo bem prático que ele dá, que é dessa placa de aviso do perigo, né? Então, você sabe que o perigo está ali, você sabe que o perigo precisa ser evitado. O que é que o homem prudente faz, né? O homem vai lá e põe um aviso, ó, não passe daqui para frente você estará em perigo, pode lhe acontecer algo que seja prejudicial. É isso que a gente faz com as placas de perigo. Quando você está caminhando, né, quando você está buscando novos caminhos, você presta atenção nesses sinais, você procura ler e prestar atenção nas placas e nas indicações. E na medida em que você, ao ler a placa, você a ignora, ao perceber a placa, você nem a lê, ao notar que há sinalização sobre alguma coisa, você não se importa com essa sinalização e segue adiante, você está utilizando do seu livre-arbítrio, né, para não ler, não prestar atenção e seguir adiante. Ou, se ler, não dar a importância e seguir adiante. É sempre o seu livre-arbítrio que te impulsiona além daquele limite. E nesse sentido, ele coloca a previdência divina nos orientando, né, com essa lei, né, com essa sensação de saciedade. Então é óbvio, a gente tem necessidades, a gente tem necessidade de água, a gente tem necessidade de comida, a gente tem necessidade de se aquecer quando não há calor presente, a gente tem necessidade de se abrigar quando das intempéries e das condições da natureza, né? Então a gente precisa de abrigo, a gente precisa de vestimenta, a gente precisa de comida, a gente precisa de água, a gente precisa de tratamento para as nossas doenças, mas para tudo isso a gente tem inteligência e discernimento para saber que chegamos no ponto de saciedade. Então, quando o homem vai além da sua saciedade, né, quando ele amontoa excedentes inúteis para si mesmo, ou seja, ele não faz nenhuma utilidade desses excedentes, ele está nesse sentido, ultrapassando o limite estabelecido pela previdência divina, e é como se ele estivesse ignorando o aviso da saciedade, é como se ele estivesse dizendo a si mesmo, meu corpo e meu instinto, a minha mente, a minha consciência diz para mim que é só até aqui que eu preciso ir, mas eu vou ignorar esse aviso e vou além desse ponto, né? E é aí que ocorre o mal, no exercício do livre-arbítrio de ir além. Então, todos os excessos de todas os matizes e de todas as vertentes representam esse mal,
né? Então, é ruim cuidar de si mesmo? É ruim cuidar do próprio corpo? É ruim buscar um corpo saudável? Não. Mas quando eu ultrapasso os limites dessas saciáveis, né, os limites desse corpo saudável, quando eu, na busca por ultra perfeição, que não cabe aqui a esse corpo físico que a gente tem, alcançar em uma única encarnação essa ultra perfeição, quando a gente tenta de todas as maneiras melhorar aquilo que já está bom, aquilo que os exames médicos demonstram que já está bom, a sua sensação de vitalidade e de vida te diz que já está bom, ou seja, você está saciado, você alcançou um patamar de saciedade e você quer ir além, e aí quando você quer ir além é provavelmente porque você quer destacar-se da multidão, não ser mais, como a gente diz, senso comum, não ser mais igual a todo mundo. Eu preciso de um destaque, eu preciso de um status social diferente, como você quiser chamar, e aí começam os excessos. Essa necessidade de uma diferenciação em relação aos outros é onde nascem as vaidades doentias. Então, a gente precisa, de todas as maneiras, ser o mais bonito, o mais saudável, o mais rico, o mais perfeito, o que tem a vida mais equilibrada, como se a nossa vida tivesse que ser superior em todos os parâmetros que a gente possa imaginar à vida dos demais, para que nós nos sintamos o número um, e na nossa mente ainda estreita, na nossa maneira ainda pequena de enxergar, no nosso pódio de chegada só existe lugar para uma pessoa nesse patamar do mais bem-sucedido, do mais saudável, do mais perfeito. E aí, como só tem lugar para uma pessoa, cada vez que alguém se equipara a nós, a gente exagera na nossa vaidade, exagera no nosso orgulho, exagera no nosso egoísmo, exagera na nossa ambição, tornando-a desenfreada, e queremos ultrapassar essa pessoa que acabou de se igualar a nós, de se tornar semelhante a nós, porque nós precisamos ser o mais, né? Então esse o mais é que torna o desequilíbrio, e esse desequilíbrio é que provoca o mal, porque para fazer isso, normalmente eu vou acabar prejudicando alguém, ou explorando demais alguém, ou consumindo demais recursos naturais, ou todo tipo de exagero, né? E dos exageros nascem os vícios, né? Que são também outras formas de expressar esses exageros de felicidade. Eu preciso demonstrar que eu sou mais feliz, o mais feliz ser no planeta Terra, e o mais bem-sucedido ser no planeta Terra. Então essa necessidade de se sobrepor aos outros é que gera o mal, né? É que nos coloca nessa condição de sofrer as consequências do mal. Se a gente se mantivesse dentro das leis divinas, e o Cristo resumiu essas leis dizendo, por exemplo, não fazer ao outro aquilo que não gostaríamos que o outro nos fizesse, né? Se nós nos guiássemos única e exclusivamente por este mandamento, a gente manteria as coisas dentro dessa saciedade, né? Dentro dessa normalidade que está dentro das leis divinas. Então, o que são as doenças, as enfermidades, a morte prematura, se não o resultado desses excessos, né? Dessas dificuldades que a gente cria, né? As coisas já estão em equilíbrio, mas a gente tem que ir lá futucar e cutucar e remover esse equilíbrio para que a gente se sinta ou possa dizer ao outro que é superior.
Então, não adianta o outro ser igual a mim, né? Eu preciso ser superior ao outro. Esse pensamento é que gera o mal. Esse pensamento é que faz com que a gente acabe criando situações, provocando consequências na vida de outras pessoas em busca desse destaque e dessa necessidade desenfreada de ostentar que somos melhores do que os demais, quando todos somos iguais. Então, se a gente parasse na saciedade das nossas necessidades, nós teríamos uma vida mais humilde e muito mais plena, né? Então, imagine que você teria condições de ter a sua alimentação, a sua habitação, a sua vestimenta, o tratamento para as suas doenças, mas a gente quer sempre ser o primeiro a ser tratado, quer sempre ser o primeiro a ser servido, quer sempre ser o primeiro no status social, a gente quer estar por cima de todos os demais, e é aí que vem os desequilíbrios e que vem as dificuldades que nós mesmos provocamos uns para com os outros. Sigamos na leitura, item 9. Decorrendo o mal das imperfeições do homem e tendo sido este criado por Deus, dir-se-á, Deus não deixa de ter criado, se não o mal, pelo menos a causa do mal. Se houvesse criado perfeito o homem, o mal não existiria. Se fora criado perfeito, o homem fatalmente penderia para o bem. Ora, em virtude do seu livre-arbítrio, ele não pende fatalmente nem para o bem, nem para o mal. Quis Deus que ele ficasse sujeito à lei do progresso e que o progresso resulte do seu trabalho, a fim de que lhe pertença o fruto o fruto do seu trabalho. Da mesma maneira que lhe cabe a responsabilidade do mal que por sua vontade pratique. A questão, pois, consiste em saber-se qual é no homem a origem da sua propensão para o mal. Item 10. Estudando-se todas as paixões e, mesmo, todos os vícios, vê-se que as raízes de umas e outras se acham no instinto de conservação, instinto que se encontra em toda a pujança nos animais e nos seres primitivos mais próximos da animalidade, nos quais ele exclusivamente domina, sem o contrapeso do senso moral, por não ter ainda o ser nascido para a vida intelectual. O instinto se enfraquece à medida que a inteligência se desenvolve, porque a inteligência, domina a matéria. O espírito tem por destino a vida espiritual, porém, nas primeiras fases da sua existência corpórea, somente as exigências materiais lhe cumpre satisfazer e, para tal, o exercício das paixões constitui uma necessidade para o efeito da conservação da espécie e dos indivíduos, materialmente falando. Mas, uma vez saído desse período, outras necessidades se lhe apresentam, a princípio semi-morais e semi-materiais, depois exclusivamente morais. É então que o espírito exerce o domínio sobre a matéria, sacode-lhe o jugo, avança pela senda providencial que se lhe acha traçada e se aproxima do seu destino final. Se, ao contrário, ele se deixa dominar pela matéria, ele se deixa dominar pela matéria, atrasa-se e se identifica com o bruto. Nessa situação, o que era outrora um bem, porque era uma necessidade da sua natureza, transforma-se num mal,
não só porque já não constitui uma necessidade, como porque se torna prejudicial à espiritualização do ser. Muita coisa que é qualidade na criança torna-se defeito no adulto. O mal é, pois, relativo e a responsabilidade é proporcionada ao grau de adiantamento. Todas as paixões têm, portanto, uma utilidade providencial, visto que, a não ser assim, Deus teria feito coisas inúteis e até nocivas. No abuso é que reside o mal, e o homem abusa em virtude do seu livre-arbítrio. Mais tarde, esclarecido pelo seu próprio interesse, livremente escolhe entre o bem e o mal. O erro está em pretender-se que a alma haja saído perfeita das mãos do Criador, quando este, ao contrário, quis que a perfeição resulte da depuração gradual do espírito e seja obra sua no sentido de o próprio espírito. Houve Deus por bem que a alma, dotada de livre-arbítrio, pudesse optar entre o bem e o mal e chegasse às suas finalidades últimas de forma militante e resistindo ao mal. Se houvera criado a alma tão perfeita quanto ele e, ao sair-lhe ela das mãos, a houvesse associado à sua beatitude eterna, Deus tê-la-ia feito não à sua imagem, mas semelhante a si próprio. Essa é uma anotação do Espírito Bonami, A Razão do Espiritismo, está no capítulo 6. Então vejamos, o que a gente precisa compreender de tudo que foi lido aqui nos itens 9 e 10. Né? Primeiro, que o mal, sendo o resultado das imperfeições do homem, né, esse homem, à medida que ele se aperfeiçoa, essas imperfeições diminuem e, diminuindo essas imperfeições, ele faz melhor uso do seu livre-arbítrio. Enquanto primitivo, ele está muito mais próximo, ele, homem, né, está muito mais próximo dos instintos de conservação da própria espécie e de si mesmo do que desse senso moral que o vai distinguir e destacar do restante da criação quando ele está dotado da intelectualidade necessária para desenvolver-se a si mesmo. Então vamos dar um exemplo simples. Lá atrás, enquanto a gente é homem das cavernas e tem toda a necessidade, por exemplo, de abrigo, é natural que dois homens das cavernas, disputando a mesma caverna, cada um para proteger a própria família, eles possam ter como solução desse conflito 3 possibilidades. Um deles desiste da disputa e se afasta, um deles, os dois entram em luta corporal, um deles vence e o que vence fica com a caverna, ou eles podem compartilhar a caverna se encontrarem um meio de fazer isso, ou se empatarem, por exemplo, na disputa, ou se algo acontecer, por exemplo, uma ameaça maior do que eles, né, do que eles dois, que coloque os dois em risco, faça com que eles se associem e se escondam na caverna para depois discutir quem fica com a caverna mais tarde. Nesse momento, independente do qual vai ser o momento de solução e qual vai ser a experiência, pode acontecer de, por exemplo, na disputa da caverna, um dos dois perder a vida. Né? A intenção dos dois é matar-se mutuamente? Provavelmente não. Provavelmente é um instinto de conservação da espécie que está fazendo com que tanto um quanto o outro queira preservar a própria família das intempéries e queira proteger essa família dentro da tal da caverna.
passado o tempo, né, e o homem se desenvolvendo e saindo desse instinto de conservação, mas desenvolvendo os meios e as maneiras de se desenvolver as habitações, e aí passamos a morar então, por exemplo, num condomínio, e aí nesse condomínio há uma disputa, por exemplo, pela vaga de estacionamento. Você está vendo que a vaga de estacionamento tem absolutamente nada a ver e nada a perceber com relação a manter a família segura. É muito mais uma questão de propriedade, coisa das convenções sociais, do que algo relacionado a eu tenho que proteger a minha família e sem a vaga de estacionamento eu não consigo proteger a minha família. Então eu não estou mais com o instinto de conservação da espécie lidando comigo, mas com essa sensação de propriedade que eu trouxe dos meus períodos primitivos, né? É minha caverna, é meu espaço, então ninguém pode entrar no meu espaço, e aí eu vou disputar a vaga da caverna, do estacionamento, ao invés de disputar a vaga da caverna. Se da disputa da vaga de estacionamento, que pode ser civilizada, pode ser discutida em reuniões, pode ser sorteada, pode ter N soluções diferentes, porém pacíficas, mas se da discussão sobre uma vaga de estacionamento resulta a morte de um dos contentores, a responsabilidade dessa morte é completamente diferente da que eu descrevi na disputa pela caverna. O ser com essa responsabilidade é outro ser. Ele já evoluiu, ele já tem leis, ele já tem uma sociedade organizada, ele já tem regras de convívio dentro do condomínio, ou seja, ele já tem todos os mecanismos para encontrar uma solução pacífica para a disputa da vaga. Então ele não precisa tirar a vida de ninguém pela disputa da vaga, porque não há nenhuma necessidade de preservação da espécie ou de conservação da família por conta daquela vaga. É muito mais fruto do orgulho, da vaidade, da disputa de territorial pura e simples, do que de uma necessidade primitiva de conservação da espécie. Então eu espero que com esse exemplo vocês possam compreender como essa responsabilidade sobre o mal, ela vai gradativamente sendo mais cobrada, né? Mas muito será pedido àquele a quem muito foi dado. Então eu já tenho civilidade, eu já tenho organização da civilização, eu já tenho inteligência, eu já tenho leis, eu já tenho uma série de mecanismos de pacificação da convivência social que todo mundo concorda e que todo mundo procura seguir. Então eu não preciso tirar a vida de ninguém por conta dessas coisas pequenas. É nesse sentido que esse mal ele é muito mais pesado diante das leis divinas do que disputar a caverna, quando a gente estava lá disputando a caverna e quando a gente está tentando sobreviver. Essas paixões, essas dificuldades que a gente tinha lá no início da nossa evolução, ainda como espírito primitivo, nesse sentido, as paixões tinham o seu papel, né? Elas tinham a sua utilidade no sentido de garantir a conservação da espécie e de garantir a evolução da espécie. Na medida em que essas dificuldades de habitação, de alimentação, de água, de convivência, elas vão sendo vencidas, a gente precisa, com a inteligência desenvolvida que já temos, encontrar soluções muito mais pacíficas, muito mais elaboradas, muito menos violenta e muito menos viciosa. Então, quanto mais próximo a gente está desses instintos e dessas paixões que nos dominaram enquanto vivíamos em um planeta primitivo, mais longe estamos de nos tornar espíritos dignos de viver em um mundo de regeneração, onde o bem é maior, acontece com mais predominância do que o mal, e por isso estamos num planeta de provas e expiações.
Eu espero que tenha ficado claro as explicações e me despeço de vocês com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, que assim seja.